Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E só para avisar, senhores, eu já lancei desde o último vídeo umas 2 ou 3 aulas lá no Código do Coruja a mais, né? Então, para vocês que já são alunos, fiquem ligados lá na plataforma que a gente está usando, que é a Kiwify, porque já vão ter aulas novas para vocês. E se vocês quiserem ter acesso a essas aulas e todas as outras que a gente já postou desde o lançamento, né, óbvio, é só vocês terem acesso ao Código do Coruja aqui na descrição e no fixado, beleza? Agora vamos à promoção. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Libertas. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, você tem me auxiliado indiretamente a cumprir o meu propósito. Creio que vem me dado a oportunidade de também ajudá-lo no seu objetivo. Espero que esses patrocínios de vídeo estejam lhe ajudando a cumprir seu objetivo rumo à Austrália, meu amigo. Ele está me ajudando muito sim, tá, Libertas? Muito obrigado mesmo. Ajuda demais aí o canal. E aí eu saí desse país aqui que é literalmente uma latrina. Continuando. No meu último texto, quis abordar diversos assuntos que nos recordasse que somos homens, como também que somos mortais. Obrigado por fazer um excelente vídeo, mas como houveram muitos temas envolvidos, houve um que gostaria de saber mais do que você tem a dizer. Bondade e maldade. No último e-mail, no qual falei do propósito de fábrica, que é um termo ruim, você me tirou para Betinha Provedor, mas estava me referindo a você buscar sua independência material, você ter a capacidade de se manter vivo e operante, ou seja, ser um homem funcional, ou, como os pobres dizem, vencer na vida. É claro que somos, em algum grau, dependentes dos outros, mas, como você bem disse, o capitalismo faz com que as relações sejam, entre aspas, justas, tirando as várias exceções, na qual tem a intervenção do Estado e governos, ou seja, quase justas, também entre aspas. Bem, como eu, do ponto de vista material, só poderia aperfeiçoar o meu conforto, coloquei propósitos mentais e espirituais para aproveitar meus corridos dias aqui na Terra ao máximo. Não é nem um pouco divertido ter a sua vida voltada a tomar a decisão de que outra comprinha vai te deixar mais feliz, ou ficar ansioso para novas tecnologias que chegarão ainda em nosso tempo. Isso para mim seria um sofrimento. Logo, me desafiar com as virtudes é bem mais divertido. Faz com que minha vida seja validada por mim mesmo. E é uma das únicas coisas, além de progressão de carga na academia, aprender algo novo, que são desafiadoras para mim. Preciso de tarefas desafiadoras, senão me encontraria em um estado de morbidez, sem consciência dos passos largos que o tempo tem. Ao contrário do que você falou, fazer atos de gentileza em si não é recompensador para mim. O recompensador é quando há gratidão, quando é desafiador me manter constantemente na virtude e o sentimento de que estou mais perto de me tornar uma pessoa verdadeiramente prudente e bondosa, indo de encontro ao meu propósito. Falando de gratidão, essa moeda nem sempre é dada. Na maior parte das vezes, as pessoas acham que é a sua obrigação. Isso causa desmotivação. Inclusive, quase tudo causa desmotivação nas virtudes. É que nem casa de apostas. Você coloca dedicação e, na maior parte das vezes, não recebe nada em troca. Pelo menos, não do outro. Mas sou viciado nisso, que nem muitos são nas bets da vida. Em relação às dificuldades, as virtudes precisam de policiamento da sua consciência. Elas são difíceis de serem constantes, diferente dos prazeres mais baixos. Se te digo para ser constante na dieta, em um hábito edificante, academia, aprender algo novo, restrição de calorias, beber uns 3 ou mais litros de água por dia, muito provavelmente, em média, teriam mais pessoas desistentes e que fracassariam do que pessoas constantes. Ao contrário, se pedisse para que seja constante na bebedeira, na comilança, na masturbação, procrastinação, no consumo de redes sociais, seria em média concluído com muito mais facilidade. A virtude exige muito. O real motivo para ter como propósito alcançar as virtudes é o espelhamento. As pessoas mais fodas que conheci eram pessoas de virtudes. Foram apenas 2 em 20 anos da minha vida, e eu quero me sentir igual a elas, ou gerar esse sentimento nos outros. Mas esse sentimento só é gerado nos outros quando há convivência. Ou seja, seria para mim mesmo, eu quero ser bom. É o meio pelo qual quero construir a minha identidade. Se antes me perguntassem quem o Libertas era, eu ia meter uma daquelas respostas padrões. Eu ia dar o meu sobrenome, o meu CPF, e ia dizer de quem sou filho, que trabalha ali na empresa X, que cuida dos serviços dos clientes fulano, ciclano e beltrano, e hoje em dia sei dizer que o Libertas é alguém de virtudes, ou pelo menos busca ser.
No entanto, meu caro coruja, há uma dúvida que me permeia: a natureza do que é a percepção da bondade e da maldade. As coisas só são como são. O que as faz serem boas ou más é nosso julgamento, que vem por meio de nossas experiências e conhecimento. Mas o mal e o bem não são relativos, eles são universais. Sempre terá uma escolha melhor do que a outra, o que nos dá essa capacidade de saber qual escolha dentre as várias que podemos tomar é a mais benigna. Já o conhecimento, esse sim é relativo. Pessoas possuem níveis de conhecimento diferentes. Com isso, estabeleceu-se uma tese da hierarquia da bondade. Quanto mais eu conheço todas as coisas, mais posso tomar uma boa decisão. Porém, como jamais conhecerei tudo, nunca serei perfeitamente bom. Entretanto, se dentro do meu conhecimento tomo a melhor decisão, ou seja, sou mais prudente dentro das escolhas que possuo, serei bom. Mas caso, conhecendo o perfeitamente bom, opte por escolher apenas o bem, isso é mal. O mal é a ausência do bem. Para São Tomás de Aquino, tudo que não é a melhor escolha é mal, pois conhecendo o sumo bem, optamos por um bem de segunda categoria. Cristo fala para amarmos o próximo como a nós mesmos. E o que mais nos frustra em nossos relacionamentos, seja com familiares, amigos ou cônjuges, ou em um ambiente no qual frequentamos, é o descumprimento desse mandamento. Mas não podemos forçar o cumprimento desse mandamento, então não me incomodo com o que parte do outro. O que me incomoda é o que parte de mim. É a falta de clareza do que seria bom em certas situações, principalmente aquelas que a bondade não andaria junto com a agradabilidade, que, lidando com pessoas amorais, geram muitas situações. Vejo que a Mask Pill preza pela agradabilidade dos terceiros e não pelo real bem. Com base nessa dissonância da bondade e da agradabilidade, gostaria que discorresse como lidar com esses conflitos. Sempre que ocorrem essas situações, sinto que o que geraria mais benefícios seria a agradabilidade. E fim do e-mail aqui, um longo e-mail do Libertas. Muito obrigado, Libertas, pelas doações desse vídeo aqui, tá? Porque ele fez mais de 2 doações, se não me engano, ou 3, para ele ter acesso a todos esses caracteres aqui, porque eu limito uma doação a 2.000 caracteres para não ter e-mails muito longos com uma doação só, né, e acabar estendendo demais o vídeo. Lembrando que essas doações são que mantêm o canal de pé, tá? A área de membros, inclusive, ela foi descontinuada aqui por um tempo. Eu vou explicar para vocês por que isso teve que acontecer. Então, agradecendo mais uma vez a Libertas e lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal e ajudar o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, o link está na descrição e no fixado. Assim vocês também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados no meu canal do Discord, na verdade no servidor do Discord, tá? E vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre, porque isso ajuda demais também o conteúdo a permanecer aí de pé e chegar a outras pessoas, né? Isso é recomendado a você também. Então tá, vamos por partes aqui no e-mail do Libertas. Ele fala sobre o propósito de fábrica, que ele admitiu ser um termo ruim. Bom, pelo menos eu entendi dessa forma, né? Você estava falando do propósito de fábrica sobre ser provedor e protetor, e aí eu falei, beleza, o homem ele tem uma inclinação a isso, né? Mas quando você falou que o propósito de fábrica era ser provedor e protetor de alguém, aí você meio que impôs o propósito, né? Eu acho que ele é mais uma tendência, realmente o homem ele tende a isso, né? Ele tem meio que um vício muitas das vezes a isso, uma inclinação a isso, mas ser um propósito de fábrica eu acho que é uma forçação usar esse termo. Mas agora ele pôs aqui como o propósito de fábrica sendo o homem buscar ganhar dinheiro, por exemplo, ou ter recursos para construir um ambiente de tranquilidade, paz e segurança para si, né? Que inclusive isso pode levar a ele ser um bom provedor, porque mulheres geralmente começam a se interessar por homens que têm esses recursos. Então, ao longo da história, muitas das vezes a gente vê homens que realmente eles eram mais egoístas, né? Eles não necessariamente estavam buscando construir aquele ambiente ali para ter uma esposa, para ter filhos, para oferecer isso aos outros. Ele estava só na dele, tá? Ele estava só na dele, fazendo dele, focadão e tal. E isso fazia pessoas interessadas fluírem ali para os recursos dele como se fossem moscas mesmo, né? Como se fossem gafanhotos. Só que aí, pelo menos eu imagino, e até o projeto, uma ideia de homem ideal mesmo, onde ele começa a fazer a gestão dessas pessoas que fluem para ele. Isso é interessante. E aí isso dá a ele poder, né? Poder de tipo, beleza, você quer os meus recursos, mas você vai ter que me dar algo em troca. Então, veja, o cara tem uma grande plantação, um exemplo. Isso parece até uma passagem bíblica, eu acho que tem até, né? O cara tem uma grande plantação, tá? E chega uma família ali, um homem, e diz, olha, eu quero trabalhar na sua plantação e eu não quero receber nada em troca além de uma parte do que eu colho.
Eu só quero ter o que comer. Eu trabalho para você praticamente de graça, né? Eu só vou receber ali 10% do que eu colher todo dia, sei lá, uma quantidade justa aí. E beleza, você pode fazer a gerência disso aí. E esse tipo de coisa te mantém no poder, né? Várias negociações podem ocorrer assim. Mulheres, inclusive, podem fluir a você quando você tem poder, quando você tem essa gestão, essa gerência, te oferecendo negociações que podem ser frutíferas para ambos os lados. Agora, veja como isso também faz uma correlação muito grande entre o assunto que nós temos aqui dentro da comunidade, que é o desenvolvimento pessoal. Eu sempre achei o assunto do desenvolvimento pessoal muito mal elaborado, né? Porque os caras eles sugerem que você tem que se afastar da sociedade, se afastar de mulheres e tal, para você gastar um tempo ali, ó, às vezes até anos, focado em estudos, em trabalho, em desenvolvimento, para depois você voltar para a sociedade portando coisas que podem chamar a atenção das outras pessoas. Você percebe como isso... bom, eu sei que também já é um termo que já está meio exaurido aqui na comunidade, mas é um processo de validação externa, né? O cara ele não faz aquilo por si mesmo. Ele faz aquilo para tentar mostrar para as outras pessoas que ele tem algo que, no fim das contas, não é algo que ele estava perseguindo em si, primariamente. O que ele estava perseguindo era a atenção dos outros, entendeu? E se vocês acompanham os vídeos aqui e até acompanham o Código do Coruja, que é uma coisa que eu falo lá, tá? Tudo isso aqui eu falo lá no Código do Coruja, eu chego a dizer a vocês que vocês precisam abstrair os seus próprios desejos para saber exatamente o que vocês querem. Isso demanda um nível de autoconhecimento bem profundo, tá? Porque, veja, o cara, quando ele é honesto sobre si mesmo, ele se observa muito bem, ele sabe que o que ele quer não é necessariamente os frutos do autodesenvolvimento, mas sim a validação que as pessoas vão lhes dar por conta dele ter aqueles meios, né? Ele está atrás de uma finalidade e não do meio, e muito se confunde isso. Dentro do argumento do desenvolvimento pessoal, que caiu um pouco aqui dentro da comunidade, né? Já teve seu ápice, mas caiu um pouco, percebe-se que os caras confundiam os fins com os meios. Veja, a finalidade do homem era ter a validação social, né, por meio do desenvolvimento pessoal. Então, no fundo, eles não tinham o desenvolvimento pessoal como um fim. Na minha opinião, o homem da filosofia egóica que eu apresento lá no Código do Coruja, que vocês podem ter acesso aqui no link da descrição e no fixado, é um homem que ele entende muito bem os fins e os meios, tá? Ele trata o desenvolvimento pessoal como um fim. E mesmo que ele não receba a validação social e o poder sobre os outros, ele busca a autodeterminação, o poder sobre si mesmo, e é assim que ele se desenvolve pessoalmente, né? E é como Libertas ele decidiu se desenvolver aqui sobre a questão das virtudes, vamos chegar lá. No Código do Coruja eu também falo como homens eles acabam por confundir esses fins e meios, caindo no vazio da própria existência, porque eles não têm nada dentro de si, eles não desenvolvem nada para si, eles ficam buscando coisas externas. E muitas das vezes, quando eles não recebem aquilo que eles esperavam pelo próprio esforço, que eles colocaram ali se desenvolvendo pessoalmente, eles têm uma frustração, uma quebra de expectativa, e aí eles acabam caindo na própria solitude, né? Isso frequentemente vai acontecer, tá? Isso é uma determinação da vida. Em algum momento você vai ficar em solitude e você precisa estar composto para isso. O que é composto? Você precisa ter um universo interno. Eu explico isso na aula de esteticismo empírico. Uma aula de quase 40 minutos sobre como criar o seu universo interno. E muitos caras aqui não têm. Você pergunta para o cara, cara, qual é o seu filme favorito? O que é que você gosta de fazer? Qual é o seu objetivo de vida? Quais são as suas paixões, entre aspas, né? Paixões no vulgo, no termo vulgar da coisa, que é tipo hobbies, coisas que te interessam de fato. E o cara fala sobre coisas superficiais, mundanas, sabe? E aí quando ele é enfrentado com a própria solitude, ele olha para dentro de si e tem um abismo ali, é vazio, sabe? Como diria Nietzsche, quando você olha para o abismo te olha de volta. Então esse é o grande problema de você pegar objetivos que sejam dependentes de outras pessoas, né? É por isso que eu pego a filosofia do homem que segue o seu próprio caminho, a filosofia egóica, a filosofia do homem individualista, né? Que é toda a filosofia MGTOW, no fim das contas é toda a filosofia MGTOW. No Código do Coruja eu não uso a palavra MGTOW uma vez só, se não me engano, né? Mas é basicamente um curso MGTOW aquilo ali, cara. É todo o aparato da filosofia do homem que segue o próprio caminho. Então quando você pega os seus objetivos para depender de outras pessoas, cara, você vai se ferrar por conta disso. Mas o homem ideal, aquele que eu projeto ser, é o homem que ele está buscando se desenvolver, conquistar, dominar, construir, porque ele quer realmente ter esse ambiente de paz, tranquilidade e conforto.
E saiba de uma coisa, tá? Saiba de uma coisa, naturalmente, isso é uma certeza universal, naturalmente pessoas vão fluir para você no momento que você conquistar isso. Só que você não pode se enganar, achando que a sua finalidade é o seu desenvolvimento pessoal, quando lá no fundo o seu objetivo vai fazer as pessoas fluírem para você. Você parte de uma carência, né? Você tenta se desenvolver, ganhar dinheiro e tudo mais para pegar mulher, ou para ser benquisto, ou para, sei lá, ganhar a aceitação da sua família e tudo mais. Cara, se você se enganar a esse ponto, se você mentir a esse ponto e confundir os fins com os meios, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai cair numa depressão quando você for enfrentado com o seu próprio limbo, né? Com o seu próprio abismo. E como diria Nietzsche, quando você olha para o abismo te olha de volta. E aí, meu irmão, aí que vem o niilismo, né? Aí que vem caras como Kurt Cobain, né? Como Heath Ledger, como Chester Bennington, como o Chris Cornell, né? Uma cacetada de artistas aí que tinham tudo, que tinham um mundo, que tinham facilmente ambiente de tranquilidade, paz e, enfim, tudo, né? Recursos e etc. E os caras simplesmente se cancelaram, né? Por quê? Porque em seus momentos de solitude, eles fitavam o próprio abismo. Veja, como é muito comum que esses sejam roqueiros, né? Tem roqueiros ou artistas, no geral, tipo atores, o Heath Ledger é um exemplo. Porque essas são culturas de fama, né? De atração de pessoas que começam a fluir para esses que construíram esse seu ambiente, né? De paz, tranquilidade, recursos e tal. E eles acreditam, muitas das vezes, através dessa anestesia social de estar sempre rodeado de pessoas, que aquilo é a finalidade deles, mas não era meramente um meio. Eles não tinham um propósito real. Eu acho que quem mostra muito bem essa situação é o Jesse Pinkman na série Breaking Bad, que a maioria de vocês deve ter assistido, porque é simplesmente a melhor série que já foi criada, ou uma das melhores. E o Jesse ele começa a fazer festas na casa dele, né? Porque ele começa a se sentir vazio por conta dos acontecimentos lá da série e tal. E aí ele começa, a casa dele vira basicamente uma biqueira, né? Um uso de droga pra caramba, todo mundo bagunçando tudo, ele deixa o dinheiro dele, que é um saco de dinheiro com centenas de milhares de dólares, assim, ser roubado, ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele ele estava em solitude, né? E quando ele olha para dentro de si, ele vê um abismo, e o abismo olha para ele de volta. Então, até o Aaron Paul, lá, o ator, né, ele começa a ter um olhar mais vazio de fato. O cara fica vazio, né? E agora, cara, é por isso que você tá vendo a geração Z percebendo isso, né? A geração Z não tá mais nessa corrida dos ratos do desenvolvimento pessoal, pelo menos não o desenvolvimento pessoal que a sociedade impõe, né? Que é aquelas etapas sociais, sabe? Tudo é uma tapazinha. Você tem que fazer o fundamental, depois o médio, depois um nível superior e depois ainda tem que estudar para concurso, e ali no concurso você tem que estar subindo de carreira, depois etapa após etapa após etapa, ou então você tem que fazer um estágio, né, ou um período probatório para depois você novamente, carreira, é tipo uma tapazinha, entendeu? Que te prende toda a sua vida nesse ciclo de passo após passo, que não te leva necessariamente a uma plenitude. É sempre você tendo uma nova tarefa para cumprir, um outro passo e depois um passo e depois um passo, que no fim das contas não é nem seu, é um propósito de outra pessoa, provavelmente do seu chefe, né? E aí a única coisa que você ganha é mais responsabilidade e às vezes mais dinheiro e mais reconhecimento. Tipo, isso não é propósito para ninguém, né? Convenceu-se muitos jovens, tá? E velhos até mesmo, que passaram uma vida inteira nisso, de que esse é um propósito funcional para um homem adulto. Cara, isso é bizarro quando você olha de fato. E na aula de vitalismo e visceralidade, eu falo sobre isso, né, no Código do Coruja. Cara, tempo é escasso, por mais que você seja jovem, o seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem junto com a sua saúde, né, e suas experiências. Então você vê os jovens muito preocupados com essa coisa de ganhar dinheiro, acumular dinheiro, comprar coisas, quando na verdade, se você for viver de uma forma vitalista, você entende que o dinheiro ele é um fluxo contínuo, né? Uma coisa que tem que fluir. E se você ficar preso em acumular, você fica ferrado. Veja, até as pessoas não tratam mais o dinheiro como uma forma, um bem acumulativo hoje por conta da inflação, por conta da insegurança jurídica, por conta da volatilidade da moeda em geral, né? Tá vindo o CBDC aí, cara. E os planos do CBDC, que é o Drex, né, no nosso país, é botar literalmente uma data de validade para o dinheiro. Se você não gastar em 2, 3 meses assim, eles vão tomar de você. Daí eu trago o Bitcoin, né? Um módulo inteiro sobre Bitcoin lá no Código do Coruja, porque o Bitcoin é realmente inexpropriável, ele não vai ter essa volatilidade, esse prazo de validade tão grande. E por mais que vocês digam, mas Coruja, o Bitcoin é volátil pra caramba, ele sobe e desce toda hora. Eu explico lá, eu quebro esse mito lá também, tá? Numa aula só refutando críticas sobre o Bitcoin.
Então, os próprios jovens da geração Z estão percebendo que, tipo, cara, dinheiro é uma coisa que você tem que produzir assim conforme você precisa, entendeu? E não ficar acumulando, comprando coisa para construir um império como foi possível nas gerações X, nas gerações Boomer. Os Y e o Z estão vendo que não está dando para construir nada, e isso é inclusive o intuito do Estado, né? Então eles meio que estão vivendo assim, na base do fazer dinheiro conforme eu vou precisando do dinheiro. E se eu não precisar, eu fico de boa, né? Então os G já não estão querendo mais essa escravização do CLT, estão fluindo para trabalhos um pouco mais liberais, né? Estão abrindo OnlyFans, estão abrindo canais do YouTube, estão querendo trabalhar na internet, marketing digital, e é justamente isso. É uma coisa que você produz conforme você precisa de dinheiro, né? Vários canais que depois que juntam dinheiro abandonam ou param de produzir por meses, né? E voltam depois quando precisam de dinheiro. Eu acho que o que eu conheço que é melhor assim é aquele Vinícius 13, né? Que faz vídeos de Minecraft, muitos de vocês devem conhecer, porque é extremamente grande o canal dele. Então, tipo, ele passa meses sem postar e quando ele precisa de dinheiro ele volta a postar, entendeu? Agora, sobre as questões das virtudes, tá? Que o Libertas citou aqui. Cara, as virtudes, pelo menos dentro da filosofia do homem que segue o seu próprio caminho, o homem egóico, né, o homem individualista, ele trabalha dentro, obviamente, da moral judaico-cristã, porque eu fui influenciado assim, e essa é a minha filosofia, e foi a filosofia que eu desenvolvi no Código do Coruja. Então, só que eu interpreto ela de uma forma muito mais egóica, né? Pois como Jesus próprio disse, ame ao próximo como a ti mesmo, mas ele não disse ame ao próximo mais do que você mesmo ou ame ao próximo e depois a ti mesmo. Ele disse ame ao próximo como a ti mesmo. Então daí você entende que você precisa se amar primeiro para depois amar o próximo, porque uma pessoa que não se valoriza e ela vê o próximo como semelhante, é óbvio que ela não vai valorizar o próximo tanto quanto a si mesmo. E uma pessoa que valoriza o próximo mais do que a si mesmo, ela não é capaz de amar, porque não dá para encher o balde do próximo quando o seu está vazio, né? Então, a minha visão sobre virtudes é uma visão funcionalista. Tem que ser pragmático, não tem jeito. As virtudes elas têm que te servir, não você servir as virtudes, tá? Essa é a forma, inclusive, a qual você vai conseguir se manter muito melhor nesse propósito das virtudes, porque muitas das pessoas que tentam servir as virtudes, como, por exemplo, vão para a igreja só para fazer parte de uma comunidade ou só para terem um nome libado e tudo mais, o que elas fazem, e como a gente muito vê dentro da nossa cultura brasileira, que é substancialmente ou fundamentalmente católica, mas na prática ela é bem degeneradinha, né? Isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas elas tendem a, obviamente, frequentar certos ambientes ali para ilibar a sua imagem, só que na surdina faz um monte de merda, né? E a cultura brasileira, como eu falei também em vídeos anteriores, ela sempre foi bem carnavalesca, né? Como o nome sugere, a festa da carne e tal. Então, era comum que se organizassem orgias, né? Desde o período colonial do Brasil, orgias da elite ali, durante toda a semana, ou na sexta e no sábado, e no domingo ir para a igreja e se arrepender dos pecados. Tá? E a gente percebe que essa cultura se manteve, né? Funciona muito assim até hoje. Então são pessoas que estão servindo à virtude, elas acreditam realmente que fazendo um serviço comunitário, um serviço à igreja, um serviço solidário, de generosidade e tal, elas vão estar ganhando algo com aquilo, né? Talvez um pedaço de céu, a salvação. Eu não acho isso essa é uma perspectiva boa. Eu acredito que as virtudes elas têm que servir a você, né? Na perspectiva estoica da coisa. Tipo, você se mantém no caminho da virtude porque você precisa daquilo para dormir melhor, para deitar sua cabeça mais leve no travesseiro. E é claro, aquilo precisa servir ao seu propósito. É por isso que eu digo, o propósito é tudo, tá? O propósito é tudo, porque é ele que vai moldar a sua ética, é ele que vai moldar o seu conceito de virtudes. Eu falo sobre isso também no esteticismo empírico, lá no Código do Coruja, né? Porque estética não é só formas físicas, tá? Estética é também formas de ideias. Um ato de generosidade é belo. Um ato de empatia é belo. Reconhecer o próprio erro é belo. Um ato de catarse, né? A catarse é algo estético, é algo belo. Inclusive, dentro da estética, estuda-se catarse muito bem. Enfim, quando você constrói a sua própria estética, seja baseada numa religião, numa filosofia, numa doutrina, você sabe muito bem o que você tem que seguir e aquilo tem que servir a você. A estética ela tem que servir a você. Ela tem que ser o seu universo interno, o seu código e tudo mais. E aí isso me leva a esse último questionamento aqui do Libertas sobre a Mask Pill pela agradabilidade dos terceiros e não pelo real bem.
Cara, talvez você tenha entendido a Mask Pill errado. Não é pra agradar ninguém, tá? A Mask Pill é pura sobrevivência social. Tem um módulo inteiro sobre Mask Pill lá no código do Coruja. E você vai ver, cara, que na prática não é pra agradar o próximo, não é pra fazer bem ao próximo necessariamente. Não tem nada a ver com esteticismo, entendeu? Porque a aula de esteticismo ela fica no primeiro módulo sobre filosofia e propósito. A aula de Mask Pill é o quinto módulo, não tem nada a ver. Eu inclusive, organizei esses módulos de uma forma a fazerem sentido didático, né? Tem um fluxograma de ideias. Então, a primeira aula ela tem muito a ver com a segunda, assim como o primeiro módulo tem muito a ver com o segundo, mas tem menos a ver com o terceiro, menos a ver com o quarto e menos a ver com o quinto, sabe? Então, quanto mais próximos os módulos, vamos botar assim, mais a ver eles têm um com os outros. Mask Pill não tem nada a ver, ou quase nada a ver com esteticismo. É meramente uma necessidade social que você tem para sobreviver no jogo, sabe? É só jogo, é só jogo social. Então, beleza, o bem, a sua estética espiritual, a sua estética filosófica, né? A estética das suas ideias, das suas práticas, dos seus comportamentos, o que você considera atitudes belas ou não, como, por exemplo, o cristão ele vai acreditar que o sacrifício de Cristo foi belíssimo, né? Já o nórdico médio, ele acredita que aquilo foi um sinal de fraqueza, você comemorar a morte do seu Messias. O nórdico, o romano, por exemplo, caras que são mais entusiastas dessa estética, odeiam o fato do Messias morrer, ser crucificado e os fiéis ficarem ali lamentando aos pés do Messias, do tipo, oh, que coitado, que não sei o que, isso é um sinal de fraqueza para, vamos botar assim, religiões ou mitologias mais viris, né? Mais marciais, mais enfrentativas e tal. Então você vê, o que é estético para o cristão não é estético para o romano ou para o nórdico. Então assim, talvez você, Libertas, tenha entendido a Mask Pill um pouco errado, cara. A Mask Pill é mera sobrevivência na selva social, sabe? E a selva social ela é bem brutal, tá? É mera sobrevivência, cara. Não tem nada a ver com as práticas do seu universo interno. A Mask Pill ela tem que servir ao seu propósito, ou seja, você vai aprender a lidar com a sociedade, com as pessoas, porque você precisa da vida social para o seu propósito. Inclusive, eu faço o exercício do Homem no Deserto lá do Max Stirner, eu cito a vocês, né? É uma coisa que eu sempre falei no canal, é aquela coisa, se você estivesse sozinho no deserto, você continuaria fazendo as coisas que você faz socialmente? Então isso ajuda você a desenvolver seu esteticismo, a bondade que você diz praticar. Você praticaria se ninguém estivesse vendo? É isso que define a sua estética espiritual, entendeu? É o que diferencia, obviamente, da Mask Pill. A Mask Pill é só para você fazer enquanto as pessoas estão vendo. Não é para você fazer quando você está sozinho. Daí o nome, né? Máscara. Máscara se usa para esconder a sua identidade. Assim, quando você chega em casa, você não tem que praticar isso. Aí você começa, ou melhor, começa não, né? Você pratica somente o seu esteticismo, aquela ideia que você tem do belo, da virtude, né? Tudo isso, inclusive, partindo do mundo das ideias de Platão e dos gregos, os materialistas gregos, você vai entender que tudo isso faz parte de uma estética, inclusive pode tomar formas. Eu falo sobre também o conhecimento artístico, a apreciação de formas físicas, através da apreciação das virtudes. Tem também as 12 camadas de Olavo, que eu explico lá de por que a ética ela é importante para você entender a arte e o contrário, né? A arte é importante para você entender a ética. Enfim, cara, tá tudo no código do Coruja, tá? Lembrando a vocês que se vocês tiverem acesso aqui, no link da descrição e do fixado, vocês vão ter acesso a todas essas aulas, inclusive bônus, né? Outros criadores de conteúdo que fizeram aulas lá, masterclasses, né? Como é o Kodama, o Pleiter Pontes. Teve também o Nagato, o Caio, que fez um módulo inteiro. E também o Yanni, né? O Yanni fez uma aula lá muito, muito importante, que é sobre Bitcoin. E ainda vão ter acesso ao meu e-book gratuitamente, o e-book Manipulação Oculta, né? Sem custos adicionais. E se você já é aluno, tem aulas lá desde o vídeo anterior, tá? Se você não vai ter acesso a todos esses bônus e materiais aí que eu citei. Então, senhores, muito obrigado por acompanharem até aqui. Um forte abraço, grato a Libertas pela generosa doação. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, o Coruja. Até mais.